Quando abri os olhos naquela manhã de segunda-feira, não imaginei que seria o último dia em que acordaria, confiando nas pessoas que mais amava. A luz do hospital entrava pela janela meio embaçada, e o cheiro de desinfetante já não me incomodava tanto quanto na primeira semana. 7 dias ali dentro, 7 noites ouvindo o bip constante do monitor cardíaco, contando as horas para que alguém me dissesse as palavras que finalmente ouvi às 9h17 daquela manhã. Não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar de onde vocês estão assistindo. Senhor Eduardo, o senhor recebeu alta médica. Pode ir para casa hoje mesmo. Dr. Henrique sorriu enquanto ajeitava os óculos sobre o nariz. Era um homem jovem, competente, que sempre me tratou com respeito. Diferente de outras pessoas que conheci na vida, ele olhava nos meus olhos quando falava comigo, como se minhas palavras tivessem peso. Obrigado, doutor. Que alívio. Tentei sorrir, mas por dentro uma ansiedade estranha começava a crescer. Não era medo da alta médica, era algo diferente. Era o receio de descobrir o que me esperava lá fora. O senhor precisa de alguém para buscá-lo. É protocolo do hospital. Nenhum paciente sai sozinho após uma cirurgia desse porte. Ele consultou a prancheta. Cirurgia de vesícula, 7 dias de internação, medicação controlada. Quem vai vir buscá-lo? A pergunta que deveria ter resposta óbvia de repente pareceu complicada demais. Claro que alguém viria. Era meu filho Ricardo, ele e a esposa dele, Patrícia. Eles sabiam que eu estava internado. Tinham visitado 2 vezes na primeira semana, sempre correndo, sempre com pressa, sempre com o celular na mão organizando coisas mais importantes. Meu filho vai me buscar, respondi com uma confiança que não sentia completamente. Perfeito. O senhor já pode se arrumar então. A enfermeira vai trazer a papelada para assinar. Quando o Dr. Henrique saiu, fiquei sozinho no quarto pela primeira vez em dias, sem nenhum procedimento programado, sem nenhuma visita médica. Apenas eu e o telefone celular na mesa de cabeceira. Peguei o aparelho e abri o grupo da família no WhatsApp. O último contato ali tinha sido há 3 dias. Uma mensagem minha perguntando como estavam as coisas em casa. Ricardo tinha respondido com um emoji de joinha. Patrícia não tinha respondido nada. Escrevi uma mensagem simples, direta. Gente, recebi alta médica. Alguém pode me buscar hoje às 14 horas? Enviei e fiquei olhando a tela. As 2 marcações azuis apareceram rapidamente, indicando que a mensagem havia sido lida. Agora era só esperar. Guardei o celular, arrumei minhas poucas roupas na sacola de couro que trouxe de casa e sentei na cadeira ao lado da cama. O relógio na parede marcava 10h30 da manhã. Havia tempo suficiente para eles se organizarem, para a Patrícia cancelar algum compromisso de beleza, para Ricardo sair mais cedo do escritório de contabilidade. Afinal, era só uma carona. 15 minutos de carro do hospital até minha casa. Nossa casa, na verdade, já que depois que minha esposa Marta faleceu há 2 anos, convidei eles para morarem comigo. A casa era grande demais para um homem sozinho, e eles estavam pagando aluguel. Parecia a decisão certa na época. 11 horas. Nenhuma resposta no celular. 11h30. O silêncio começou a ganhar peso. Meio-dia. Abri o WhatsApp novamente. A mensagem continuava lá, lida, ignorada. Escrevi outra. Pessoal, preciso de confirmação. O horário está bom? Dessa vez esperei 5 minutos olhando a tela. Ricardo entrou online, ficou por 2 minutos e saiu sem responder. Meu estômago se revirou. E não era por causa da cirurgia. Às 12h15, a primeira resposta finalmente chegou. Pai, complicou aqui. Patrícia tem médico hoje e eu tenho reunião importante. Chama um Uber aí. Li a mensagem 3 vezes. Uber. Ele havia me sugerido chamar um Uber após uma cirurgia, após uma semana internado, como se eu fosse um colega de trabalho pedindo carona para uma festa. Mas o que veio depois foi pior. Patrícia enviou uma mensagem no grupo. Oi, sogro. Espero que esteja bem. O Uber é super prático, viu? E assim, o senhor nem depende da gente para essas coisas. Beijos. Beijos. Ela terminou com beijos,
como se estivesse me fazendo um favor enorme ao me ensinar sobre a praticidade dos aplicativos de transporte. Fiquei olhando aquelas mensagens na tela até que as letras começaram a ficar embaçadas. Não de lágrima, mas de raiva. Uma raiva surda, profunda, do tipo que nasce devagar e depois se aloja como uma pedra no peito. Às 13 horas, a enfermeira apareceu com os papéis da alta. Senhor Eduardo, está tudo pronto. Seu acompanhante já chegou. Está vindo. Menti. Perfeito. O senhor assina aqui, aqui e aqui. Essas são as orientações pós-cirúrgicas, os horários dos medicamentos e o retorno médico está agendado para quinta-feira. Assinei tudo mecanicamente. Quando ela saiu, peguei o celular e liguei para uma empresa de táxi que conhecia. A voz do atendente foi gentil, profissional. Disse que o carro chegaria em 20 minutos. Obrigado, respondi. Estarei esperando na recepção. Desci sozinho com minha sacola. O elevador estava vazio. O corredor estava silencioso. Sentei numa cadeira de plástico cinza na recepção e esperei. Ao meu lado, uma senhora idosa aguardava ansiosamente, olhando pela porta de vidro a cada minuto. Meu genro está vindo me buscar. Ela me contou, sorrindo. Ele é um amor, nunca me deixa na mão. Sorri de volta, mas não disse nada sobre quem estava vindo me buscar. Não conseguia mais mentir, nem para estranhos. O táxi chegou pontualmente. O motorista, um senhor de uns 60 anos, desceu para me ajudar com a sacola. Cirurgia? Perguntou com gentileza genuína. Vesícula, respondi. Ah, minha esposa fez essa cirurgia ano passado. Coisa chatinha, mas depois melhora muito. O senhor vai ver. Durante o trajeto até casa, conversamos sobre amenidades. Ele me contou sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os netos que visitam todo domingo. Era estranho como um desconhecido conseguia ser mais acolhedor do que as pessoas que dividiam o mesmo teto comigo. Aqui está bom? Ele perguntou ao parar em frente ao portão de casa. Perfeito, muito obrigado. Melhoras, viu? E se precisar de táxi de novo, me chama. Deixo meu cartão aqui. Peguei o cartão e guardei no bolso. Alguma coisa me dizia que ia precisar. A casa estava silenciosa quando entrei. Era uma segunda-feira de tarde. Ricardo deveria estar trabalhando. Patrícia provavelmente na academia ou no salão. A rotina normal de duas pessoas que não precisavam se preocupar em buscar um idoso no hospital. Fui direto para meu quarto, nos fundos da casa. Era o menor dos 3 quartos, mas tinha uma janela que dava para o quintal onde Marta cultivava rosas. Depois que ela morreu, ninguém mais cuidou das plantas. Agora só restavam alguns espinhos secos e terra ressecada. Sentei na cama e olhei ao redor. Tudo estava exatamente como deixei uma semana atrás, mas algo parecia diferente. Havia um cheiro estranho no ar, como se o cômodo tivesse sido usado para guardar coisas velhas. Abri o armário para guardar a sacola e encontrei várias caixas empilhadas ali dentro. Caixas que não eram minhas. Abri uma delas e encontrei roupas antigas de Patrícia, sapatos que ela não usava mais, revistas de decoração acumuladas. Meu armário havia virado depósito. Fechei a porta devagar e sentei novamente na cama. O cansaço da semana no hospital começou a bater, mas não era sono que eu sentia. Era uma exaustão diferente, como se eu tivesse corrido uma maratona emocional. Por volta das 6 da tarde, ouvi barulho na cozinha. Vozes baixas, risadas abafadas. Eles haviam chegado. Esperei alguns minutos antes de sair do quarto, dando tempo para se instalarem, para ficarem confortáveis. Oi, disse ao entrar na cozinha. Ricardo estava na geladeira. Patrícia mexia no celular sentada à mesa. Os dois se viraram ao mesmo tempo, mas as expressões foram bem diferentes. Ricardo pareceu genuinamente surpreso de me ver ali. Patrícia sorriu, mas foi um sorriso estudado, do tipo que se usa em fotos de família. Pai, como foi? Chegou bem? Cheguei. O táxi foi pontual. Um silêncio constrangedor se instalou na cozinha. Ricardo coçou a nuca. Patrícia voltou a mexer no celular. Que bom que deu tudo certo, ela disse sem levantar os olhos da tela. Eu falei que o Uber era prático. Foi um táxi comum, corrigi.
Ah, tanto faz. O importante é que chegou, né? Tanto faz. Para ela, tanto fazia se eu havia voltado de carona com um estranho depois de uma cirurgia. Tanto fazia se eu havia carregado minha própria bagagem com pontos ainda sensíveis. Tanto fazia se eu havia me sentado sozinho numa recepção de hospital, esperando por alguém que nunca veio. Pai, você está bem? Parece meio estranho, Ricardo observou. Era uma boa pergunta. Eu estava bem? Fisicamente, sim. Os pontos estavam cicatrizando. A dor havia diminuído. Os remédios estavam fazendo efeito. Mas algo dentro de mim havia mudado naquela tarde no hospital. Algo havia se rompido no momento em que li a mensagem, sugerindo que eu chamasse um Uber. Estou cansado, respondi. Foi uma semana longa. E imagino. Mas agora é descansar em casa, né? Amanhã a vida volta ao normal. Normal. Qual era o normal para eles? Eu acordar cedo, preparar o café, fazer as compras, cuidar da casa enquanto eles trabalhavam e saíam, viviam suas vidas como se eu fosse parte da mobília? Um móvel útil, mas dispensável quando dava trabalho? Vou descansar então, murmurei, caminhando de volta para o quarto. Pai, Ricardo me chamou quando eu já estava no corredor. Se precisar de alguma coisa, a gente está aqui. Parei e me virei para olhá-lo. Estava mesmo? Estavam ali quando precisei de uma carona simples? Estariam ali se eu precisasse de algo mais complicado no futuro? Obrigado, disse apenas. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto, pensei em Marta. Ela sempre dizia que família era sobre presença, não sobre promessas. As pessoas podem falar qualquer coisa, Eduardo, mas é nas horas difíceis que você descobre quem realmente se importa. Eu havia descoberto. O sono não veio fácil. Cada vez que fechava os olhos, via a tela do celular com aquelas mensagens frias, práticas, desprovidas de qualquer carinho genuíno. Chama um Uber aí. 5 palavras que resumiam perfeitamente como eles me enxergavam. Um problema a ser resolvido da forma mais conveniente possível. Na madrugada, levantei para ir ao banheiro e ouvi risadas vindas da sala. Eram quase 2 da manhã. Caminhei devagar pelo corredor e vi pela fresta da porta que eles estavam assistindo a um filme, dividindo uma tigela de pipoca, relaxados como se fosse uma noite qualquer. Para eles, era uma noite qualquer. O homem que os abrigou em casa, que dividiu seu espaço, que pagou contas extras para eles ficarem confortáveis, havia voltado de uma cirurgia naquela tarde, e eles assistiam Netflix comendo pipoca. Voltei para o quarto, e pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não de dor física, mas de uma dor que não tinha remédio, não tinha prazo para melhorar. A dor de perceber que você não é importante para as pessoas que considera importantes. Na manhã seguinte, acordei com o barulho deles se arrumando para trabalhar. Passos apressados, portas batendo. A rotina normal de quem não precisa se preocupar com um pós-operatório em casa. Fui até a cozinha. Havia 2 xícaras sujas na pia, migalhas de pão na bancada, a geladeira aberta. Eles haviam tomado café da manhã e saído sem se preocupar em limpar ou em perguntar se eu precisava de algo. Preparei meu próprio café, seguindo à risca as orientações médicas sobre alimentação pós-cirúrgica. Enquanto bebia, olhei pela janela da cozinha. A vizinha da frente estava regando as plantas com calma, sem pressa. Quando me viu, acenou sorrindo. Dona Célia, uma senhora viúva que morava sozinha, mas que sempre parecia mais acompanhada do que eu me sentia naquela casa cheia. Por impulso, saí no quintal e caminhei até a cerca que dividia nossos terrenos. Bom dia, Dona Célia. Como a senhora está? Eduardo, que bom ver você. Soube que estava internado. Como foi a cirurgia? Era impressionante como uma vizinha sabia mais sobre minha condição do que as pessoas que moravam comigo. Foi tudo bem, graças a Deus. Já estou em casa, me recuperando. Que maravilha. E sua família? Imagino que estejam cuidando bem de você. A pergunta me pegou desprevenido. Como responder sem mentir, sem expor, sem transformar uma conversa matinal em um desabafo? Eles trabalham muito, disse por fim. Claro, claro. Mas com certeza nas horas importantes estão ali, né? Família é assim. Sorri sem responder.
Ela continuou regando as plantas, feliz por me ver bem. Voltei para dentro com o peito apertado. A diferença de carinho entre uma vizinha e as pessoas que dividiam meu teto era gritante. O dia passou devagar. Tomei os remédios nos horários corretos, comi as refeições apropriadas, descansei como mandava o médico, tudo sozinho, como se fosse viúvo morando sozinho, não um homem dividindo casa com duas pessoas adultas. Ricardo chegou às 6, Patrícia às 7. Jantaram na sala vendo televisão, conversaram sobre o trabalho deles, os planos para o fim de semana, as contas que precisavam pagar. Não perguntaram como foi meu dia, se eu havia tomado os medicamentos, se precisava de algo. Pai, Ricardo me chamou quando eu já estava indo dormir. Esqueci de comentar, mas no próximo fim de semana vamos viajar para a praia. É aniversário de namoro nosso, 5 anos. Que bom, respondi. Vão se divertir. O senhor vai ficar bem sozinho? São só 3 dias. Ia ficar bem sozinho. Já estava bem sozinho há tempos, mesmo com eles em casa. Vou ficar bem. Perfeito. Vamos deixar dinheiro para pizza. Qualquer coisa. Dinheiro para pizza. Como se eu fosse um adolescente sendo deixado sozinho pelos pais. Não um homem de 68 anos se recuperando de uma cirurgia. Naquela noite, deitado na cama, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais esperar por carinho que não viria. Não ia mais me contentar com migalhas de atenção. Não ia mais aceitar ser tratado como um móvel da casa. Eu ia descobrir quanto valho para pessoas que não me conhecem, já que para quem me conhece há décadas, meu valor havia se perdido em algum lugar entre a conveniência e a indiferença. Peguei o cartão que o motorista de táxi havia me dado e o coloquei na mesa de cabeceira. Amanhã começaria a fazer escolhas diferentes. 3 dias depois, na quinta-feira, era o dia do meu retorno médico. Às 7 da manhã, lembrei Ricardo do compromisso. Pai, nossa, esqueci completamente. Que horas é? 10 horas. Ele consultou o celular, fez uma cara de preocupação estudada. Caramba, tenho uma reunião super importante às 10 também. Não tem como remarcar com o médico? Ricardo, é retorno pós-cirúrgico, não é consulta de rotina. Ah, sei, mas o senhor não pode ir de Uber? É bem simples, né? De novo, o Uber. A solução mágica para todos os inconvenientes que eu representava em suas vidas organizadas. Posso, respondi. Não discuti, não argumentei, não tentei explicar que um filho deveria querer acompanhar o pai numa consulta médica importante. Apenas peguei o cartão na mesa de cabeceira e liguei para o motorista de táxi. Senhor Eduardo, como está se sentindo? Melhor, obrigado. Preciso ir ao hospital hoje às 10 horas. O senhor pode me levar? Claro, estarei aí às 9h30. Simplicidade. Prestatividade. Coisas que deveria encontrar em casa, mas que precisava contratar de estranhos. O motorista, seu Antônio, chegou pontualmente. Desceu do carro para me ajudar. Perguntou sobre minha recuperação. Comentou que eu estava com uma cor melhor do que na semana anterior. Minha filha sempre fala: saúde é a coisa mais importante da vida. Todo o resto é detalhe. Ele comentou durante o trajeto. Sua filha é sábia. É sim. Ela mora em outro estado, mas liga todo dia para saber como estou. Diz que distância não é desculpa para a falta de carinho. Distância não é desculpa para a falta de carinho. Que ironia ouvir isso de um estranho quando as pessoas que moravam comigo usavam a proximidade como desculpa para a negligência. A consulta médica correu bem. Dr. Henrique examinou os pontos, fez algumas perguntas, disse que a recuperação estava excelente. O senhor está sendo bem cuidado em casa? Tem ajuda para as atividades diárias? Era a 2ª vez que alguém assumia que eu estava sendo cuidado. Era natural assumir isso, claro. Um homem de 68 anos, morando com o filho e a nora depois de uma cirurgia. Quem não assumiria que estava sendo bem assistido? Estou me cuidando bem. Respondi sem mentir. Ótimo. Continue tomando os medicamentos, evite esforços e volte aqui em 15 dias. No caminho de volta para casa, seu Antônio me fez uma proposta. Senhor Eduardo, se o senhor quiser, posso passar aqui de vez em quando. Não para cobrar corrida, só para ver como está.
Meu pai tinha a idade do senhor quando faleceu, e ele sempre dizia que o pior da velhice não é o corpo que dói, é o coração que fica sozinho. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Um motorista de táxi, que me conhecia há uma semana, demonstrava mais preocupação genuína do que as pessoas que dormiam sob o mesmo teto que eu há 2 anos. Seria muito gentil da sua parte, consegui responder. Então está combinado. Passo aqui sábado só para bater um papo. Quando cheguei em casa, Ricardo ainda não havia voltado do trabalho. Patrícia estava na sala, fazendo as unhas enquanto assistia a uma novela. E aí, sogro? Como foi a consulta? Tudo bem, recuperação normal. Que bom, que bom. Ela continuou se concentrando nas unhas como se minha resposta fosse apenas uma formalidade necessária antes de voltar ao que realmente importava. Fui para meu quarto e sentei na cama. Pela primeira vez desde a cirurgia, não senti dor física. Os pontos estavam sarando, o corpo estava se curando. Mas havia uma dor diferente crescendo dentro de mim. Uma dor que remédio nenhum alcançava. Era a dor de entender que eu me tornara invisível para as pessoas que mais deviam me enxergar. Naquela noite, quando eles voltaram da janta romântica que haviam planejado, sem me convidar, obviamente, ouvi Ricardo contando para Patrícia sobre o dia dele, os problemas no trabalho, os planos para o fim de semana na praia. Em nenhum momento ele perguntou sobre minha consulta médica. Em nenhum momento demonstrou curiosidade sobre como havia sido meu dia sozinho em casa. Eu era como um animal de estimação de baixa manutenção. Desde que estivesse vivo e quieto, não precisava de atenção. Mas eles se esqueceram de uma coisa importante. Animais de estimação não tomam decisões. Pessoas de 68 anos, sim. E eu estava começando a tomar algumas. No sábado, como prometido, seu Antônio apareceu no meio da tarde. Trouxe um termos com café e um saco de pão de açúcar que a esposa havia feito. Como combinado, vim dar uma espiadinha. Como está se sentindo? Sentamos no banco da varanda, tomamos café e conversamos sobre a vida. Ele me contou sobre os 40 anos de casamento, sobre como conheceu a esposa, sobre os filhos que criou. O segredo, ele disse, é nunca parar de conversar. Mesmo quando não tem assunto, você inventa. Porque é conversando que a gente continua se conhecendo. Quando foi a última vez que Ricardo e eu tivemos uma conversa de verdade? Não sobre contas ou problemas práticos, mas sobre sonhos, medos, lembranças? Eu não conseguia lembrar. E o senhor? Como conheceu sua esposa? Contei sobre Marta, sobre como nos conhecemos numa festa de São João, sobre os 43 anos que ficamos juntos, sobre como ela fazia questão de tomar café comigo toda manhã, mesmo quando estava doente. Ela parecia ser especial. Era. E eu só descobri o quanto depois que ela partiu. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus pensamentos. Foi um silêncio confortável, diferente do silêncio pesado que vivia dentro de casa. Posso fazer uma pergunta meio indiscreta? Seu Antônio disse por fim. Claro. O senhor se sente sozinho. A pergunta que eu estava evitando responder para mim mesmo foi feita por um estranho na minha própria varanda. Às vezes, menti. Ele me olhou com a sabedoria de quem já viveu muito e já viu muita coisa. Senhor Eduardo, solidão não é sobre estar sozinho. É sobre estar mal acompanhado. A frase ficou ecoando na minha cabeça muito depois dele ir embora. Estar mal acompanhado. Era exatamente isso que eu estava. Mal acompanhado dentro da minha própria casa. Na segunda-feira seguinte, Ricardo e Patrícia partiram para a viagem de aniversário. 3 dias na praia, hospedagem paga com o dinheiro que economizavam morando de graça na minha casa. Pai, qualquer coisa liga pra gente, tá bom? Deixamos dinheiro pra pizza ali na cozinha. Aproveitem, disse. Vamos sim, a gente merece umas férias, né? Tem sido puxado no trabalho. Eles se despediram com acenos apressados como se estivessem saindo para trabalhar. Não para uma viagem romântica deixando um pós-operatório sozinho em casa. Quando a porta se fechou, um silêncio diferente se instalou na casa. Não era o silêncio pesado da indiferença. Era o silêncio da paz. Pela primeira vez em semanas,
Eu podia respirar sem sentir que estava incomodando alguém. Fiz um café forte, sentei à mesa da cozinha e peguei um caderno que guardava na gaveta. Era um caderno antigo, onde Marta anotava receitas. As últimas páginas estavam em branco. Comecei a escrever. Coisas que descobri depois dos 60 anos. 1. Família não é quem divide o mesmo sangue, é quem divide o mesmo carinho. 2. Algumas pessoas só se aproximam quando precisam de algo. 3. A pior solidão é aquela que se sente em casa cheia. 4. Respeito não se herda, se conquista a cada dia. 5. Nunca é tarde para começar de novo. Parei na 5ª anotação e sublinhei. Nunca é tarde para começar de novo. Naqueles 3 dias sozinho, fiz coisas que não fazia há anos. Liguei para amigos antigos, reorganizei meus pertences, li um livro inteiro, cuidei do jardim que Marta havia plantado. Pela primeira vez desde a cirurgia, me senti vivo. Seu Antônio passou no 2º dia da viagem deles. Como está a casa sozinha? Silenciosa, respondi, e pacífica. Ele riu. Às vezes, silêncio é a melhor companhia, né? Às vezes é. Senhor Eduardo, posso te dar um conselho? Claro. O senhor tem uma casa grande, uma aposentadoria boa, saúde, liberdade. Tem muita coisa que gente nova sonha em ter. Não deixe que gente que não sabe valorizar isso tire sua paz. Era um conselho simples, mas profundo. Eu tinha muitas coisas. Talvez tivesse perdido o foco no que realmente importava por estar concentrado demais em ser importante para quem não me valorizava. Obrigado, disse. Vou pensar no que você falou. Pense mesmo. E lembre, quem te ama de verdade não vai deixar você descobrir isso sozinho. Quando Ricardo e Patrícia voltaram da viagem, bronzeados e relaxados, encontraram uma casa organizada e um homem diferente. Não diferente fisicamente, mas com algo novo no olhar. Oi, pai. Como foi aqui? Sentiu nossa falta? Era uma pergunta irônica ou genuína? Pelo tom parecia mais irônica. Foi tranquilo, respondi. Que bom. A gente se divertiu muito. A praia estava linda, o hotel perfeito. O senhor devia conhecer. Devia conhecer. Como se viajar fosse algo que pessoas da minha idade não fizessem. Como se eu fosse uma planta que só sabia ficar em casa. Talvez um dia eu conheça, respondi. E havia algo na minha voz que fez Ricardo me olhar com atenção. Claro, pai. Qualquer dia desses a gente organiza uma viagem em família. Qualquer dia desses. A promessa vaga que pessoas fazem quando não têm intenção nenhuma de cumprir. Naquela noite, sozinho no quarto, peguei o caderno novamente e acrescentei uma 6ª anotação. 6. Quando você para de esperar das pessoas, elas param de ter poder sobre sua felicidade. Era isso. Eu havia parado de esperar. Não de forma amarga ou revoltada, mas de forma libertadora. Havia parado de esperar carinho que não vinha, atenção que não existia, cuidado que nunca foi oferecido. E nesse novo espaço mental, livre das expectativas, eu finalmente consegui enxergar quem eu realmente era. Um homem de 68 anos, com saúde, com recursos, com experiência de vida, com muito ainda para viver. A cirurgia havia removido minha vesícula, mas também havia removido minhas ilusões sobre família. E talvez isso fosse a melhor parte do processo de cura. Na semana seguinte, fiz algo que não fazia há muito tempo. Saí de casa sem destino específico. Peguei um ônibus e desci no centro da cidade. Caminhei pelas ruas. Observei o movimento. Entrei numa livraria. Posso ajudá-lo? Perguntou uma jovem vendedora. Estou procurando livros sobre recomeços. Ela me levou até uma seção específica e me mostrou várias opções. Escolhi 3. Um sobre viagens para a terceira idade, outro sobre como fazer novos amigos depois dos 60 e um terceiro sobre investimentos e planejamento financeiro. Excelentes escolhas, comentou a vendedora. Meu avô leu esse sobre viagens e acabou conhecendo a Europa aos 75 anos. Nunca é tarde para começar, respondi, ecoando minha própria anotação no caderno. Exatamente. Saí da livraria com uma sacola de livros e uma sensação estranha. Esperança.
Há quanto tempo não sentia esperança sobre meu próprio futuro? Parei num café pequeno, pedi um cappuccino e abri o primeiro livro. Viajando Solo, um guia para a terceira idade. O primeiro capítulo se chamava Libertando-se das Desculpas. A principal barreira para viajar na terceira idade não é a idade em si, mas as desculpas que criamos. Não tenho com quem ir. É perigoso viajar sozinho. O que vão pensar? A verdade é, você não precisa de permissão de ninguém para viver sua vida. Fechei o livro por um momento. Era como se o autor estivesse falando diretamente comigo. Quantas coisas eu havia deixado de fazer esperando pela companhia de pessoas que estavam ocupadas demais vivendo suas próprias vidas. Quando cheguei em casa, Ricardo estava na sala mexendo no notebook. Oi, pai, onde estava? No centro. Comprei alguns livros. Ele olhou a sacola com curiosidade superficial. Que legal. Sobre o quê? Viagens. Agora ele pareceu genuinamente surpreso. Viagens? O senhor está pensando em viajar? Estou pensando em muitas coisas. Havia algo no meu tom que o fez fechar o notebook e me dar atenção total. Tipo, o quê? Sentei na poltrona em frente a ele. Era a hora de uma conversa que eu vinha adiando há semanas. Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz morando aqui comigo? A pergunta o pegou desprevenido. Ele abriu a boca, fechou, pensou por alguns segundos. Claro que sou, pai. Por que está perguntando isso? Porque eu não acho que você seja. E eu tenho certeza de que eu não sou. O silêncio que se instalou entre nós foi diferente. Não era o silêncio da indiferença. Era o silêncio da verdade, finalmente sendo dita. Pai, se é sobre o hospital, eu já expliquei. Não é só sobre o hospital, Ricardo. É sobre tudo. É sobre como vocês vivem aqui como se eu fosse invisível. É sobre como minha presença incomoda em vez de alegrar. É sobre como vocês transformaram minha casa em um hotel onde não precisam pagar diária, nem demonstrar cortesia. Ele ficou vermelho. Não é assim. É sim. E eu demorei para aceitar porque não queria acreditar que meu próprio filho me vê como um peso. Eu não vejo você como um peso. Então por que me sugere chamar Uber em vez de me dar uma carona? Por que não pergunta como foi minha consulta médica? Por que vocês planejam viagens, jantares, fins de semana como se eu não existisse? As perguntas saíram como um desabafo contido há semanas. Ricardo passou a mão no cabelo, nervoso. Pai, é que a gente tem a nossa rotina, a nossa vida, e eu não faço parte dela. Não é isso. É exatamente isso. E está tudo bem, Ricardo. Eu entendi. Entendeu o quê? Que vocês não me querem aqui de verdade. Querem a casa, querem a economia do aluguel, querem a comodidade. Mas não me querem. Patrícia escolheu esse momento para chegar em casa. Entrou na sala e imediatamente percebeu a tensão. O que está acontecendo aqui? Seu sogro está achando que não gostamos dele? Ricardo explicou como se eu fosse uma criança fazendo birra. Não estou achando. Estou constatando. Corrigi. Ela me olhou como se eu tivesse perdido a razão. Senhor Eduardo, o senhor está bem? Parece meio estranho desde a cirurgia. Estou ótimo. Aliás, estou melhor do que há anos. Não parece. Está falando umas coisas. Estou falando a verdade. E a verdade é que vocês dois me tratam como um estranho na minha própria casa. Isso é loucura, ela rebateu. A gente vive aqui junto, come junto. Vocês comem na sala vendo televisão. Eu como sozinho na cozinha. É porque o senhor não gosta dos nossos programas? Vocês nunca perguntaram do que eu gosto. Outro silêncio pesado. Pai. Ricardo tentou mudar o tom. Vamos conversar com calma. Se tem alguma coisa incomodando... Não tem nada incomodando mais, filho. Porque eu tomei uma decisão. Os dois me olharam com expectativa. Vocês têm 1 mês para encontrar outro lugar para morar. A bomba explodiu na sala. Patrícia se levantou de um pulo. Como assim? O senhor está expulsando a gente? Não estou expulsando ninguém. Estou dando um prazo para que vocês organizem suas vidas independente de mim. Pai, não pode ser sério. Ricardo disse genuinamente chocado. Nunca falei tão sério na minha vida. Mas por quê?
Por causa do hospital? Eu já pedi desculpas. Não é só por causa do hospital. É porque eu cansei de ser tratado como móvel da casa. É porque eu mereço ser respeitado na minha própria casa. É porque vocês precisam aprender a viver suas próprias vidas sem usar a minha como suporte. Patrícia estava claramente furiosa. Isso é ingratidão. Depois de tudo que a gente fez, o que vocês fizeram? Perguntei, genuinamente curioso. A gente mora aqui, cuida da casa. Vocês moram de graça e usam a casa. Não é a mesma coisa que cuidar. A gente faz companhia pro Senhor. Que companhia? Vocês mal falam comigo. Ricardo tentou ser o mediador. Pai, vamos com calma. Se tem problemas, a gente pode resolver. Não precisa ser tão drástico. 30 dias, repeti. É tempo suficiente para vocês se organizarem. Levantei da poltrona e caminhei em direção ao meu quarto. Antes de sair da sala, me virei. E só para vocês saberem, eu não estou fazendo isso com raiva. Estou fazendo com alívio. Os dias seguintes foram tensos, mas não da forma que eu esperava. Em vez de tentarem me convencer ou demonstrarem arrependimento, Ricardo e Patrícia começaram uma campanha silenciosa de fazer minha vida difícil. Começaram pequeno. Esqueciam de me avisar quando terminava o gás, compravam apenas os alimentos que eles gostavam, ocupavam a sala nos horários que eu costumava usar. Eram pequenas vinganças de quem se sentia injustiçado. Mas algo interessante aconteceu. Nada disso me afetou. Pelo contrário, cada pequena mesquinharia deles só confirmava que eu havia tomado a decisão certa. Seu Antônio apareceu no meio da semana, como havia prometido. O senhor está diferente, ele observou. Mais leve. Estou me libertando, respondi. Contei sobre a conversa com Ricardo e Patrícia, sobre os 30 dias de prazo, sobre como me sentia em paz com a decisão. E como eles reagiram. Como eu esperava. Não com arrependimento, mas com ressentimento. Isso confirma que o senhor fez a coisa certa. Quem realmente gosta da gente fica triste quando machuca, não fica bravo quando é confrontado. Ele tinha razão. Em nenhum momento eles demonstraram tristeza por terem me magoado. Apenas raiva por terem sido confrontados. Senhor Eduardo, posso sugerir uma coisa? Claro. Aproveite esses 30 dias para fazer planos. Não fique esperando eles saírem para começar a viver. Comece agora. Essa noite peguei o livro sobre viagens e comecei a fazer anotações. Lugares que gostaria de conhecer, experiências que gostaria de ter. Era como desenhar uma vida nova sobre os destroços da vida que eu achava que tinha. No fim de semana fiz algo impensável. Saí sozinho para jantar. Fui a um restaurante pequeno no centro, pedi uma mesa para comi com calma, sem pressa, observando as pessoas. Está jantando sozinho? Perguntou a garçonete com a delicadeza de quem não quer ser indiscreta. Estou jantando em boa companhia, respondi. A minha própria. Ela riu. Gostei da resposta. Era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava gostando da minha própria companhia. Não era solidão, era liberdade. Quando cheguei em casa, encontrei Ricardo me esperando na sala. Pai, onde estava? Jantando fora. Sozinho? Sozinho. Ele pareceu genuinamente preocupado. Pai, o senhor não está bem. Pessoas da sua idade não saem sozinhas para jantar. Quem disse? É estranho. Estranho é viver numa casa onde ninguém convida você para jantar junto. Ele baixou a cabeça. Pai, a gente pode conversar sobre isso dos 30 dias? Podem, mas não para me fazer mudar de ideia, para organizarem a saída. E se a gente prometesse mudar? Ser mais atenciosos? Era a pergunta que eu estava esperando. A tentativa de negociação baseada em promessas vazias. Ricardo, você tem 28 anos. Se ainda não aprendeu a ser atencioso naturalmente, não vai aprender por obrigação. Mas, pai, não amas. A decisão está tomada. Ele tentou uma última cartada emocional. A gente não tem dinheiro para alugar uma casa decente. Vai ser difícil recomeçar. Vai ser um aprendizado.
como foi para mim quando saí da casa dos meus pais. Não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A única diferença é que vocês tiveram o privilégio de viver de graça por 2 anos. Agora, é hora de andar com as próprias pernas. Naquela noite, ouvi conversas sussurradas entre eles no quarto. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era claro. Estavam planejando algo. Não me importei. Qualquer plano que fizessem só provaria ainda mais que eu estava certo. A segunda semana começou com uma surpresa. Chegaram flores na minha porta. Rosas amarelas com um cartão. Para o melhor sogro do mundo. Com carinho, Patrícia. Era uma tentativa óbvia de manipulação emocional. Mas o que mais me chamou a atenção foi o timing. 2 semanas para descobrir que eu era o melhor sogro do mundo. Logo depois que anunciei que eles teriam que sair de casa. Coloquei as flores num vaso e o cartão no lixo. À tarde, Ricardo chegou com uma proposta. Pai, e se a gente dividisse as despesas da casa? Começasse a pagar aluguel para o senhor? Não quero inquilinos, Ricardo. Quero minha casa de volta. Mas, pai, a gente pode ser diferentes. Podem, mas em outro lugar. No 3º dia, Patrícia tentou uma abordagem diferente. Começou a me incluir nas conversas, a perguntar sobre meu dia, a demonstrar interesse falso na minha vida. Como foi sua manhã, senhor Eduardo? Normal. O que fez de interessante? Li. Que livro legal, sobre o quê? Era constrangedor. Ela estava representando o papel de nora carinhosa com a mesma naturalidade de um ator de teatro amador. Eu podia ver o esforço, a artificialidade, a agenda por trás de cada pergunta. Sobre autenticidade. Respondi e ela não entendeu a ironia. No final da 2ª semana, eles mudaram de estratégia novamente. Pararam com as tentativas de sedução e partiram para o drama. Pai, a gente não tem para onde ir, Ricardo disse, e havia lágrimas reais nos seus olhos. Tem, para qualquer lugar que consigam alugar com o próprio dinheiro. Mas o senhor não entende. Sem a economia do aluguel, a gente mal consegue pagar as outras contas. Então talvez seja hora de reverem suas prioridades financeiras. Como assim? Peguei uma das contas que estavam sobre a mesa. Academia dela, R$ 200 por mês. Plano de celular de vocês, R$ 300 juntos. Streaming de televisão, 3 assinaturas diferentes. Jantar fora todo fim de semana. Vocês gastam em supérfluos mais do que muita gente ganha de salário. Eles ficaram em silêncio. Não estou julgando como vocês gastam o dinheiro de vocês. Estou apenas apontando que têm dinheiro para viver independentemente. Só não querem abrir mão do padrão de vida que conseguem morando de graça aqui. Não é só isso, Patrícia murmurou. É só isso, sim. E está tudo bem. É natural querer viver confortavelmente. Só não é a minha custa emocional. No dia seguinte, encontrei Ricardo no telefone com alguém claramente agitado. Não, mãe, ele não está doente. Está diferente, desde a cirurgia. Ele estava ligando para minha irmã, tentando arrumar aliados para sua causa. Quer falar com ela? Ele me ofereceu o telefone. Alô, Eduardo, o Ricardo está me contando umas coisas. Que coisas? Que você quer expulsar eles de casa. Não estou expulsando ninguém. Estou pedindo para que eles se tornem independentes. Mas, Eduardo, eles são família. Família de verdade não precisa ser forçada a demonstrar afeto. Expliquei a situação toda para minha irmã. O hospital, as mensagens frias, o tratamento indiferente, a sensação de ser invisível na própria casa. Entendo, ela disse por fim. Mas você não acha que está sendo um pouco radical? Carmen, quando você teve sua última cirurgia, quem te buscou no hospital? Meu marido e meus filhos, claro. Alguém sugeriu que você chamasse um Uber? Silêncio. Entendi seu ponto, Eduardo. Obrigado. Mas você tem certeza de que é isso que quer? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Depois dessa ligação, Ricardo pareceu desistir das tentativas de me convencer. Começou a procurar apartamentos para alugar, com uma resignação amarga que tentava disfarçar de maturidade. Pai, encontrei um apartamento, 2 quartos, numa boa localização. Só que é caro.
Quanto? Ele mencionou o valor. Era alto, mas não impossível para 2 salários. Vocês conseguem pagar. Conseguimos, mas vai ficar apertado. A vida adulta às vezes é apertada mesmo. Ele suspirou. O senhor não vai mudar de ideia, vai? Não. Nem se a gente prometer. Ricardo, o interrompi. Vocês já tiveram 2 anos para me tratar bem sem que eu precisasse pedir. Se não fizeram espontaneamente, não vão fazer por obrigação. Ele assentiu derrotado. Tudo bem. A gente se muda no próximo fim de semana. Ótimo. Naquela noite, sentado sozinho na sala, senti uma mistura de alívio e melancolia. Não era felicidade pelo afastamento deles. Era paz pela perspectiva de ter minha vida de volta. Peguei o caderno onde havia anotado minhas descobertas e acrescentei uma nova. Ricardo e Patrícia claramente pertenciam ao segundo grupo. O último fim de semana que passamos juntos foi surreal. Eles se comportavam como hóspedes educados, cumprimentando formalmente, agradecendo por coisas básicas, evitando conflitos. Era exatamente assim que eu me sentia há meses, um hóspede educado na minha própria casa. Na manhã de sábado, enquanto eles carregavam as últimas caixas no carro, Dona Célia apareceu na cerca. Eduardo, está tudo bem? Vi muito movimento. Está tudo ótimo, Dona Célia. Eles estão se mudando para um apartamento próprio. Ah, que bom. Independência é importante para os jovens. Ela não fazia ideia do drama que havia acontecido, e eu preferia assim. Para o mundo externo, era simplesmente uma família jovem ganhando independência. Ricardo se aproximou para se despedir. Pai, obrigado por tudo. Pela casa, pelo tempo que ficamos aqui. De nada. A gente pode se visitar? Podem, quando quiserem. E o senhor pode ir lá em casa também, quando estiver pronto para conhecer. Assenti, mas ambos sabíamos que isso não aconteceria tão cedo. Patrícia se aproximou, claramente desconfortável. Senhor Eduardo, eu... Sinto muito se às vezes se não fui a nora que o senhor esperava. Era o pedido de desculpas mais próximo de genuíno que receberia dela. Patrícia, vocês são jovens. Vão aprender. Eles entraram no carro carregado de pertences e partiram. Fiquei na varanda até não conseguir mais ver o carro na rua. Quando entrei em casa, o silêncio era diferente. Não era o silêncio pesado da indiferença. Era o silêncio leve da liberdade. Caminhei pelos cômodos, cada um ecoando meus passos. A casa parecia maior, mais arejada, mais minha. Fiz um café e sentei à mesa da cozinha com meus livros. Abri o guia de viagens e comecei a fazer planos concretos. Dentro de 3 meses, quando estivesse completamente recuperado da cirurgia, faria minha primeira viagem sozinho. Portugal. Sempre quis conhecer Portugal. O telefone tocou. Era seu Antônio. Senhor Eduardo, como foi a despedida? Tranquila. E como está se sentindo? Pensei na pergunta por alguns segundos. Livre. Respondi por fim. É uma sensação boa, né? A melhor que tive em anos. E agora, quais são os planos? Contei sobre Portugal, sobre os livros que estava lendo, sobre as coisas que queria fazer. O senhor me deixa ir junto? A pergunta me surpreendeu. Como assim? Não para viajar junto, não quero atrapalhar. Mas para levar no aeroporto, buscar na volta. Seria uma honra. Era incrível como um estranho se oferecia para me dar apoio que eu nunca pedi. Enquanto pessoas que moraram comigo por 2 anos nunca ofereceram nenhuma carona para o hospital. Seria ótimo. Respondi. Naquela noite, sozinho pela primeira vez em 2 anos, não senti solidão. Senti plenitude. Era a diferença entre estar sozinho por abandono e estar sozinho por escolha. Fiz um jantar simples. Assisti a um filme que queria ver há meses, li até tarde. Era minha casa, meu tempo, minhas escolhas. Antes de dormir, escrevi uma última anotação no caderno. 3 meses depois, eu estava no aeroporto carregando uma mala pequena e um coração cheio de expectativas. Seu Antônio me deixou no terminal com um abraço apertado. Aproveite cada minuto, senhor Eduardo. O senhor merece. Obrigado por tudo, Antônio. Por ter sido a família que eu escolhi quando a que eu tinha me abandonou. Os olhos dele se encheram de lágrimas.
Foi uma honra, Sr. Eduardo. Durante os 15 dias em Portugal, mandei fotos para alguns amigos, mas nenhuma para Ricardo. Não era por rancor. Era porque já não sentia a necessidade de compartilhar minha felicidade com quem nunca se interessou por ela. Conheci pessoas incríveis. Visitei lugares lindos, comi comidas diferentes, dormi em hotéis charmosos. Pela primeira vez na vida, viajei no meu próprio ritmo, fazendo apenas o que me dava prazer. No último dia da viagem, recebi uma mensagem de Ricardo. Pai, espero que esteja bem. A gente está se adaptando no apartamento. Foi difícil no começo, mas acho que foi bom para a gente. Aprendemos a nos virar sozinhos. Quando voltar, gostaríamos de conversar. Li a mensagem sentado num café em Lisboa, observando pessoas caminhando nas ruas de pedra. Não senti raiva, não senti mágoa, senti nada. Uma neutralidade tranquila. Não respondi na hora. Guardei o celular e continuei aproveitando meu último dia de viagem. Quando voltei ao Brasil, encontrei uma casa que havia se transformado no meu verdadeiro lar. Plantas novas no jardim, livros espalhados pela sala, fotos da viagem na geladeira. Era um espaço que respirava vida, minha vida. Ricardo apareceu uma semana depois da minha volta. Bateu na porta como se fosse um visitante, não como alguém que havia morado ali. Oi, pai. Posso entrar? Claro. Ele entrou e olhou ao redor com curiosidade. A casa estava diferente, mais organizada, mais personalizada, mais viva. O senhor mudou algumas coisas. Algumas. Está bonito. Parece mais o senhor. Sentamos na sala. Ele parecia mais maduro, mais sério. Pai, eu vim pedir desculpas. Não precisa. Preciso sim. Não pelo que aconteceu, mas por como aconteceu. Eu nunca parei para pensar no que o senhor sentia morando conosco. Achava que estava tudo bem porque o senhor nunca reclamou. Não reclamei porque achei que fosse óbvio. Nada é óbvio, pai. A gente tem que falar, tem que se comunicar. Eu aprendi isso morando sozinho com a Patrícia. Como vocês estão se adaptando? Foi difícil no começo, financeiramente e emocionalmente. Mas foi bom. A gente cresceu, aprendeu a se responsabilizar por tudo, não só pelas partes que achávamos convenientes. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Pai, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor nos perdoa? Era uma pergunta complexa. Perdoar significava o quê? Esquecer? Voltar ao que era antes? Fingir que nada aconteceu? Ricardo, eu não guardo rancor de vocês, mas também não pretendo esquecer o que aprendi. E o que o senhor aprendeu? Que respeito não é automático. Que família não é desculpa para maltrato. Que às vezes, amar alguém significa não aceitar ser maltratado por essa pessoa. Ele assentiu pensativo. A gente pode tentar de novo? Ser família de novo? Somos família, Ricardo, sempre seremos. Mas agora eu sei qual é o meu valor e não aceito menos do que mereço. Entendo. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Para visitas, para conversas, para jantares dominicais. Mas como convidados respeitosos, não como ocupantes que me toleram. Justo. Ele se levantou para ir embora. Pai. Sim. Obrigado. Por quê? Por nos ensinar que crescer às vezes dói, mas é necessário. Depois que ele saiu, fiquei pensando na conversa. Havia algo diferente nele. Uma maturidade que não existia antes. Talvez a experiência de ter que se virar sozinhos realmente tivesse sido boa para eles. Naquela noite, peguei meu caderno e escrevi a última anotação. Hoje, enquanto regava as rosas que replantei no jardim, pensei em tudo o que aconteceu desde aquela manhã no hospital quando recebi alta médica. Um ano inteiro se passou. Ricardo e Patrícia me visitam regularmente agora. Não moram mais aqui, mas estão presentes de uma forma que nunca estiveram antes. Jantamos juntos todo domingo. Eles me perguntam sobre minha semana, sobre meus planos, sobre meus sentimentos. A diferença é que agora eles vêm porque querem estar comigo, não porque moram na minha casa. É uma escolha diária de carinho, não uma obrigação de convivência. Fiz 3 viagens sozinho no último ano: Portugal, Argentina e um cruzeiro pelo Caribe. Em cada uma delas,
Descobri um pouco mais sobre quem eu sou quando não preciso ser útil para ninguém. Seu Antônio virou meu melhor amigo. Jantamos juntos toda quarta-feira. Jogamos dominó aos sábados. Viajamos juntos de vez em quando. É incrível como encontrei uma família escolhida aos 68 anos. A casa continua sendo só minha. E continua sendo perfeita assim. Tenho espaço para receber quem quero, quando quero, nas minhas condições. Tenho silêncio quando preciso e companhia quando desejo. Às vezes, pessoas me perguntam se não foi muito radical expulsar os filhos de casa. Eu explico que não expulsei ninguém. Apenas parei de aceitar ser tratado mal em troca de conveniência alheia. A cirurgia de vesícula removeu um órgão que estava me fazendo mal. A cirurgia emocional que fiz depois removeu uma dinâmica familiar que estava me matando aos poucos. Hoje, quando acordo de manhã, não sinto mais aquele peso no peito que não era físico. Acordo com curiosidade sobre o dia que vem pela frente, com planos, com expectativas, com alegria. Descobri que nunca é tarde para ensinar as pessoas a te tratarem bem. Descobri que amor de verdade não tem medo de limites saudáveis. Descobri que, às vezes, a maior prova de amor que podemos dar a alguém é não aceitar migalhas de afeto. E principalmente descobri que quando você para de esperar que os outros te façam feliz, você finalmente encontra espaço para fazer isso sozinho. Aquela noite no hospital, quando fui abandonado por quem deveria me buscar, foi a noite em que minha verdadeira vida começou. E que vida boa tem sido. Obrigado por me acompanharem nesta jornada. Se gostaram desta história, por favor, curtam este vídeo. Inscrevam-se no canal e compartilhem seus pensamentos sobre esta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, cliquem na playlist que está sendo mostrada agora.